Gente, no chão na Paulista, em toda a parada LGBT, a gente encontra corpos plurais. A gente encontra principalmente corpos negros, pardos, tudo lá na pista. E você olha para os carros chegam a brilhar de tão brancos, não dava nem para olhar, você tinha que olhar com óculos escuro. E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Samuca em mais um quadro Chá com S. Hoje nós vamos falar sobre a parada LGBT que aconteceu recentemente e vamos discutir um pouquinho sobre alguns detalhes que são muito importantes quando você está falando sobre diversidade. Então não saia daí porque pelo título do vídeo você já sabe do que eu vou falar. Então aguarda a vinheta. Quando eu fui lá pra parada, né, a gente sabe que teve um tema, que são 50 anos de Stonewall. Eu gosto muito da parada LGBT, eu digo que é uma das coisas mais lindas que tem no mundo, é uma festa onde as pessoas são felizes, é muito revolucionário, pra mim é uma utopia, um mundo onde a gente pode ser feliz com essa sinceridade, com essa alegria, como a gente é nesse dia de hoje, que tá todo mundo na rua, gente muito diversa, gente muito plural. Para você que tá aqui e não conhece, eu aconselho para que vocês assistam o filme Milk. Eu não sei se está na Netflix. Existem vários outros filmes falando sobre Stonewall e sobre como que aquele marco americano foi importante para toda uma luta mundial. É lógico que a gente está falando sobre 50 anos de uma revolta americanizada ali, onde teve uma popularização para o resto do mundo. Mas a gente sabe que o movimento LGBT existe independentemente dos Estados Unidos, independentemente de Europa. Aqui no Brasil o movimento funciona de uma outra forma. Por mais que a gente esteja comemorando 50 anos de Stonewall, só esse ano a gente conseguiu a criminalização através do STF. Então a gente sabe que pelos órgãos públicos, tipo governamentais, congressos, senadores, deputados, isso é mais difícil por conta de toda a bancada mais conservadora, a bancada BBB, da Bíblia, da bala e do boi. Era um momento de celebração, lógico, para comemorar esses ganhos que a gente teve no judiciário. O STF reconhecendo a LGBTfobia como crime, se comparando ao racismo. Só que na prática a gente sabe como é que funciona e existe um debate muito mais profundo sobre encarceramento. Eu não vou me aprofundar muito a respeito disso, existem vários canais que já falam sobre isso e várias pessoas que falam sobre encarceramento. Primeiro porque as pessoas que são presas no Brasil, ela tem um fenótipo, ela tem uma cor e as pessoas já sabem para onde direcionar essas pessoas. Em segundo lugar, que do lado bom de tudo isso é saber que para algumas pessoas a criminalização da LGBTfobia vai ser uma trava para que ela possa prosseguir com os seus casos de preconceito ou discriminações só por conta de orientação das pessoas, identidade de gênero. Na real, eu falei o só, mas não existe um motivo para que você haja dessa forma. Eu estou vendo que nós temos tutano, que apesar do governo ser contra, ele é homofóbico, ele é um racista, ele é machista, ele é um cretino, que com a mão ele ameaça com arma e depois ele sai falando em Cristo. Cristo é amor, o Cristo que eu acredito, ele é da diversidade. Então, acredito que pelo menos agora gera um debate, principalmente dentro de instituições religiosas, principalmente dentro de trabalhos, principalmente em ambientes públicos. Eu acredito que agora vai dar uma brecada um pouco mais. É por isso que eu peço para que vocês falem com os seus criadores de conteúdos que vocês mais gostam e comecem a perguntar para eles sobre a possível candidatura deles a vereadores, por exemplo, o ano que vem. Porque a gente precisa disso, a gente precisa ocupar esses cargos públicos também para que a caneta, o poder da caneta esteja também nas nossas mãos e para que a gente possa ajudar outras pessoas que, assim como nós, querem vencer nessa vida sem passar por tantos perrengues como homofobia, LGBTfobia, transfobia, machismo, racismo. Para que nada disso chegue para essas pessoas, a gente tem que estar lá também na política. É lógico que sair às ruas para fazer
esse tipo de protesto é um meio que a gente tem para chamar atenção. Não tem como fingir que não está acontecendo nada quando 3 milhões de pessoas estão na Paulista reivindicando o direito de existir. E aí as pessoas às vezes perguntam pra gente, mas será que isso realmente é protestar? As pessoas estão ali beijando, as pessoas estão ali ficando umas com as outras, as pessoas estão ali com seus peitos de fora, estão pintadas, estão maquiadas. É protesto sim, porque apenas uma vez por ano essas pessoas, algumas delas têm o direito de ser quem elas são, têm o direito de pegar na mão do seu namorado, da sua namorada, tem o direito de dizer que o seu corpo é político, e por mais que para algumas pessoas isso não significa muita coisa, para outras isso significa muito. Eu lembro da primeira vez que eu fui para a parada LGBT, foi o primeiro ano que logo depois de eu ter me assumido, né? Então eu tinha orgulho de ser quem eu era, então por aquele motivo eu fui para a parada pela primeira vez. Gente, essa é a minha primeira parada, eu nunca fui na parada na vida, eu tô muito feliz, tô ansioso. Já tô aqui, mas eu ainda tô ansioso. Empolgado também, quero que comece logo. Sua primeira parada da vida ou a primeira parada em São Paulo? Primeira parada da vida. E qual é a sua expectativa? O que te trouxe hoje para a parada? Por que não foi nos anos anteriores? Explica um pouquinho. Eu não fui nos anos anteriores por falta de oportunidade mesmo, primeiro em São Paulo, né? No Rio foi por coincidência de ter compromisso na época, mas o que me trouxe aqui hoje foi sobretudo estar aqui com ele, dando esse apoio para produzir. Nessa parada, o que me chamou a atenção foi que até a parada acontecer, a gente viu algumas marcas se posicionando em respeito à diversidade, contra a LGBTfobia e se posicionando mais abertamente sobre questões de gênero. A gente teve um boicote que aconteceu com a Natura, que não funcionou, porque a Natura fez uma campanha, Natura Maquiagem, com 2 meninas se beijando, com casais plurais, e isso gerou uma revolta dos conservadores. O que eles não imaginavam era a aceitação da sociedade no modo geral e também de outras marcas. E aí a gente começou a brincar com eles falando, tá bom, você quer cancelar a Natura? Então cancela todas essas outras marcas que estão vindo aqui, defendendo a posição da marca e também fazendo post em defesa da diversidade. E aí você tem outras marcas fazendo e falando sobre diversidade, fazendo e falando sobre inclusão, fazendo e falando também sobre questões LGBTs. E aí a gente vai para esse nicho e a gente vai pensar, bom, vamos fazer a soma. Somos 54% de população no Brasil. Estou dizendo de pessoas negras e pardas, mas que se identifica com o não branco. A gente veio aqui porque na situação que a gente está vivendo, a gente tem que botar a cara na rua mesmo, tem que lutar mesmo pelos nossos direitos. A gente veio do Rio de Janeiro para isso. Do Rio de Janeiro. E como ela falou, a gente veio com a intenção de não só curtir, mas de reivindicar, e é um ato de amor e de orgulho mesmo. Eu já vim em 2017, essa é a minha segunda vez. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque é muito maravilhoso, eu me sinto muito à vontade. E é muito bom estar aqui, poder estar com as pessoas e poder mostrar a minha verdade. Sim. E aí eu não me senti contemplado por algumas empresas que estavam ali dizendo sobre diversidades. Por quê? Porque eu não me via. Ah, mas Samuel, mas tinha um negro ali, tinha outro negro ali, tinha outro negro ali. Sim, gente, agora eles estão colocando em sistema de cota. Vamos colocar 10 pessoas e uma negra de pele clara. Vamos colocar 20 pessoas e 2 negras, uma um pouco mais escura, outra um pouco mais clara. Eu vi bastante, mas de casal afrocentrado, não. Tipo, 2 pessoas negras só, tipo, pode ter até um branco e uma pessoa negra, mas 2 negras não. E essa quantidade de pessoas negras nessa publicidade, ela de alguma forma representa vocês ou não? Se tivesse, representaria, mas não tem, então a gente não consegue se identificar. Só que nós somos plurais, existem várias outras pessoas que podem e têm propriedade para representar a sua marca. Eu não estou falando apenas de mim. E aí imagina na parada LGBT, onde as pessoas estão falando sobre diversidade e parece que ser LGBT é uma condição de pessoas brancas. Parece que só pessoas brancas são LGBTs. É sobre toda uma narrativa e você ser invisibilizado. Por mais que seja mais presente e forte a representatividade gay do que no Rio, aqui você vê mais casais gays assumidamente andando na rua mais felizes, ainda assim falta muito espaço para as gays no mercado de trabalho, para as gays pretas, então é importante para as marcas, para todo mundo, gente, não só praticar o discurso de falar que é inclusive e tudo mais, é quebrar um pouco a barreira do racismo e começar a dar visibilidade para quem quer trabalhar. Sabe, eu me senti preterido.
pelas marcas, pelas agências, e aí é que esse vídeo chegue às agências. Porque assim, eu não vou demonizar as marcas que estavam lá. Eu vou demonizar e cobrar, na real, são os profissionais que se formaram, que fazem Miami Ed School, que vão para fora estudar inglês, que querem ganhar Cannes, que querem fazer trabalhos incríveis. Porque eu sou da publicidade, eu sei de dentro o que rola. Eu sei o quanto que é importante também fazer esses trabalhos fantásticos para mostrar para a sociedade que a gente está querendo mudar um pouco essa sociedade. E eu sei também a linha tênue de você falar sobre diversidade, entendendo o que é diversidade, e você falar sobre diversidade somente para você mostrar para os outros que você é desconstruindo. E aí é que vem a minha indagação dessa parada LGBT. Por que falar sobre sexualidade? Por que falar sobre os nossos corpos? Por que falar sobre gênero? Não é falar sobre raça, não é ter essa intersecção. Porque é muito, muito diferente você ser ou se assumir LGBT estando em Pinheiros, sendo uma pessoa branca, abastada de valores, e você ser um LGBT da periferia. Gente, no chão, na Paulista, em toda a parada LGBT, a gente encontra corpos plurais. A gente encontra principalmente corpos negros, pardos, tudo lá na pista. E você olha para os carros chegam a brilhar de tão brancos, não dava nem para olhar, você tinha que olhar com óculos escuros. E aí, não é um lugar de destaque que eu estou falando aqui, mas é um lugar o nosso lugar de fala, o nosso lugar de existência. O quanto que eu ouvi dos meus, das pessoas que me assistem, das pessoas que gostam do meu conteúdo. Samuel, porque você está no chão. E de fato, eu tô no chão porque esse é meu lugar, é meu lugar de luta. Eu sou militante sim, eu sempre fui militante. Meu lugar é estar ali. Mas se por acaso meu lugar também fosse de estar ali em cima, com um megafone na mão e com o microfone falando pra vocês, não desistam, eu gostaria também de estar. A gente teve uma porcentagem muito absurda de pessoas heterossexuais, tudo bem que aliadas e aliados, em cima dos carros, e muita gente que tá lutando todos os dias, todas as noites, colocando a cara no sol, a cara pra bater por essa comunidade, não foram nem reconhecidas. Por exemplo, a gente tem a Buba Core, que já esteve aqui no canal, que ela faz uma balada para drag queens, e ela é uma mulher trans preta, que não estava em nenhum carro, que não tinha nenhum destaque, não tinha ninguém falando sobre ela, sabe? A gente tem o Léo Vitorino, que é um homem gay surdo, e a gente não tem esse tipo de representatividade também na parada. A gente tem a Min, que tem um livro falando sobre uma história de aceitação, saída do armário. Um negro de pele retinta, periférico, que tem um canal, que dá palestra, que está no mercado publicitário há mais de 10 anos. E isso não é interessante? Para além das narrativas sobre as nossas sexualidades, vamos falar sobre interseccionalidade. Vamos falar como é que é ser LGBT em determinados recortes. Vamos falar o que era existir sendo LGBT dentro do mercado de trabalho. Sabe, para além da visibilidade, da quantidade de follows que você vai receber em cima do seu trio, vamos pensar quem são essas pessoas com quem vocês estão apertando a mão. Porque a gente precisa de aliados, mas aquele dia era o nosso dia. A gente sofre tanto todos os anos para poder ter um momento para que a gente possa se divertir, para que a gente possa sorrir, para que a gente possa se abraçar e falar de fato, ninguém solta a mão de ninguém. E de fato esse dia eu me senti sem estar com a mão, pelo menos para organização da parada. No meu Twitter, eu coloquei uma lista, eu vou até colocar aqui do lado, essa lista de influenciadores negros e LGBTs que poderiam ter sido chamados pelas marcas e vocês não chamaram. Se é por falta de referências, tá aqui um monte, ó. Estão vendo? Eu posso mandar para vocês, manda um e-mail para cá, eu faço essa consultoria para vocês. Sabe, um dos meus trabalhos é prestar esse trabalho de consultoria dentro das agências, porque, de novo, a culpa da parada não ter sido diversa, de fato, em suma, nas suas publicidades, nas suas publicações, nos carros da parada, nos eventos oficiais da parada, não é culpa das marcas, porque as marcas elas confiam nas agências para que elas cuidem desse marketing. E aí as agências falham. Porque são um monte de pessoas brancas fazendo o rolê. Gente, você que estava em cima do carro, que
viu, que fez o teste do pescoço, é impossível que você não tenha se sentido incomodado. Sabe, você que participou das lives, você que participou também da configuração, da produção ali, não é possível que você não tenha visto, gente. Não é possível que vocês não tenham reparado. Eu vou ensinar uma coisinha pra vocês. Eu, como homem negro de pele escura, eu sempre fui o único em todos os rolês que eu fui. E quando eu não era o único, eu era o único dentro daquele cargo, dentro daquela profissão, num cargo um pouco mais alto do que todos os meus iguais. E aí eu convido vocês para vocês fazerem esse teste do pescoço, que nada mais é do que você entrar num lugar e você olhar quais são as cores das pessoas que estão ali. Pelo menos vamos fazer o passo a passo do teste do pescoço. Você primeiro chega num lugar e olha à sua volta e perceba quais as cores das pessoas que estão frequentando esse lugar. Primeiro detalhe, se todas ou a maior parte dessas pessoas são brancas, você já está num lugar que ele reforça o racismo sistêmico, né? Que a gente tem um racismo estrutural, onde faz que as pessoas determinam onde são os espaços brancos e onde são os espaços negros. E por que esses negros não estão? E quando esses negros estão, eles são olhados tortos, assim como aconteceu no clipe do Emicida, porque as pessoas se incomodam quando vê corpos diferentes, corpos exóticos, como vocês mesmos dizem, corpos negros, ocupando esses lugares, né? Mas a gente tem e deve e tem condições e o direito de estar nesses lugares também. E aí o segundo passo do teste do pescoço. Começa a reparar, porque sim, dá pra você saber, principalmente se você for LGBT e tiver o gaydar muito apurado, quantas dessas pessoas são LGBTs. A partir do momento que você faz esse teste do pescoço e identifica que você está num sistema racista, faz esse teste do pescoço entre os seus. Quem são as pessoas mais próximas a você? Ah, eu só tenho amigos brancos, mas não é culpa minha. Eu, de fato, estudei em escolas particulares. De fato, eu frequentei espaços que não tinham pessoas negras. E eu acabei fazendo amizade só com pessoas brancas. Mas eu não sou racista. Fato, você talvez não seja uma pessoa racista, mas você está dentro de um sistema racista que faz com que pessoas negras não ocupem espaço onde você está ocupando. O que eu quero com esse vídeo é gerar um debate. É gerar um debate consciente, honesto, para que a gente possa entender que falar sobre diversidade vai além daquilo que a gente está acostumado a fazer. Falar sobre diversidade não é apenas colocar uma pessoa negra entre o seu casting, uma pessoa PCD no seu casting, colocar uma pessoa ruiva, uma pessoa albina. Não é sobre isso. Representatividade é sobre uma comunidade, é sobre o espaço para que você possa falar. É sobre ter pessoas negras, pessoas PCDs e pessoas surdas e também em cargos de destaque, apresentando um programa, falando sobre estar e existir, fazendo outras coisas. É você se questionar se essas pessoas estão na mesma posição que um outro. Vamos parar para prestar atenção. O que é que está sendo feito com esse espaço que a gente está ganhando? Sabe? Será que ela está virando um espaço apenas comercial, onde que marcas têm voz, mas a nossa comunidade não tem? Será que ele está se tornando um espaço de privilégio, onde agora na parada LGBT de São Paulo a gente encontra um camarote VIP, porque na pista é muito perigoso? Será que não é o momento da gente se perguntar o porquê que na pista, no chão, no lugar de protesto, é perigoso? Será que a gente está naquele local apenas para comemorar e se divertir? Ou é um momento para que a gente possa dar as mãos de fato e fazer com que uma realidade de uma grande comunidade que está sofrendo e que está morrendo pelo mundo afora, da gente se unir e falar, olha, eu te entendo, eu sei que é difícil, mas me abraça aqui, vamos juntos. Que esse vídeo chegue até a organização da parada é entender que ser LGBT vai além das siglas que a gente acaba falando, vai além da comemoração de Stonewall. A gente fala sobre Stonewall para que a gente possa refletir sobre o que isso significou. Sabe, olha as mudanças que houveram nos Estados Unidos e a passos muito lentos. Desde quando isso aconteceu, sabe? Quantas pessoas transexuais ainda são mortas, quantas pessoas negras são mortas, quantas mulheres são mortas, quantas pessoas com deficiências são abandonadas, quantas pessoas ainda precisam que existam pessoas como eu, que existam pessoas como Léo Vitorino, que existam pessoas como Ades Júnior, que existam pessoas como Xongani, como Spartacus, como Murilo, como Nathalie Neri, como Valtinho, para que elas possam se sentir um pouco mais próximas. Eu convido você, agência, você, publicitário, que está vendo esse vídeo,
Faça o teste do pescoço no seu casting. Faça o teste de pescoço entre a sua agência. E se está faltando pessoas diversas e vocês não sabem falar sobre diversidade, falem comigo. Eu sou especialista nisso, eu falo sobre diversidade nas palestras que eu dou, nas empresas que eu vou, para o grupo de RH, eu falo sobre diversidade aqui no canal. Só que eu vou além disso, eu sou um cara que mexe com animação, que tem um livro, que tem um canal e que, para além de todos os estereótipos e de tudo que acham que eu posso me encaixar, me conheça como pessoa e conheça essas outras pessoas como pessoas também. E para que em 2020 a gente faça uma parada LGBT de fato diversa. Assim como vocês puderam ver no decorrer desse vídeo, eu fiz algumas entrevistas também que embasaram tudo isso que eu estava falando. Então faça você também um teste do pescoço. Você que não sabe trabalhar com diversidade, reconheça que às vezes a gente não sabe tudo. E por você não saber, talvez você precise de alguém que saiba para poder falar. Então eu estou me colocando à disposição, eu trabalho com isso também, vocês podem me procurar para poder falar sobre isso. Falar de diversidade não é somente fazer publicidade sobre diversidade, é falar sobre diversidade dentro da sua empresa, é falar sobre diversidade dentro do seu colégio, da sua escola, dentro da sua instituição e de fato incluir. Incluir não é apenas colocar e deixar ali, mas sim você preparar todo o terreno para que essas pessoas possam estar ali, sabe? Trabalhar com diversidade é um desafio para o RH, sim, é um desafio para marketing, sim, e como desafio proposto no mercado de trabalho, vocês têm que ultrapassar esse desafio. Não é porque é desafioso, não é porque é difícil, não é porque é tenso trabalhar com esse tema que vocês vão desistir. É por isso que vocês têm que continuar. Por quê? Porque isso vai servir de bagagem estrutural para vocês e para as pessoas que vocês vão estar atingindo. Então, esse é meu vídeo da Parada LGBT de São Paulo. Esse é meu vídeo também para falar sobre teste do pescoço e como que falar sobre diversidade vai além de colocar uma pessoa negra ou um LGBT branco. Então, vamos ter mais consciência do que é ser diverso e do que é trabalhar com diversidade. E se você não sabe o que é, por favor, fale que você não sabe e reconheça os seus erros. Para que nos próximos anos, nos próximos trabalhos, a gente possa estar falando de igual para igual e que a gente possa ter equidade, para que a gente possa ter pluralidade, para que a gente possa ter o Brasil de fato. O Brasil real não é um Brasil branco, o Brasil real não é um Brasil padrão. O Brasil real é diverso. Tá? Então se inscreva no canal, não deixa de curtir esse vídeo e compartilhar com todo mundo. Beijão e até o próximo Chá com S.